Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre realismo moral. O que é o realismo moral? Vem de realidade, ele se opõe ao idealismo moral. O idealismo moral diz que existe, ou são as nossas ideias quem deve determinar os nossos comportamentos, ou seja, uma perspectiva subjetivista, enquanto o realismo diz que não, que a realidade moral, que a moral é uma realidade, que independe da nossa vontade e da nossa individualidade, que a gente deve nos submeter a ela. Isso está associado também ao subjetivismo e o objetivismo moral. O subjetivismo moral, que está ligado ao idealismo moral, ele defende que a moral depende do sujeito, é meio que um relativismo, vamos dizer assim, enquanto o realismo é meio que um dogmatismo ou um universalismo moral, porque o realismo está relacionado ao objetivismo. Existe uma moral e uma ética que independe de nós, e que ela tem as suas regras, o seu modo de ser, e que nós devemos a ela nos submeter. Então o realismo moral, também chamado de realismo ético, é a posição de que as sentenças éticas expressam proposições que se referem a características objetivas do mundo, ou seja, independe de nós. Está na própria realidade e não na gente, na nossa individualidade, na nossa subjetividade, nas nossas ideias, né? Isto é, se apresentam independentemente da opinião subjetiva, da opinião dos sujeitos. Não é uma moral relativista, ou seja, que varia de sujeito para sujeito, de indivíduo para indivíduo. Algumas proposições dos quais podem ser verdades na medida em que eles relatam essas características com precisão. Isso faz o realismo moral uma forma não nihilista, não negacionista, não criticista, ou que não nega todos os valores existentes, né? O não nihilista do cognitivismo ético como uma orientação ontológica baseada no ser, meio que metafísica, estando na oposição a todas as formas de uma moral antirrealismo e o ceticismo moral. O antirrealismo é aquele que diz que não existe uma realidade moral independente de nós, que toda realidade moral é uma construção nossa, nós que construímos e inventamos a moral, e cada sujeito, cada cultura, cada povo, cada sociedade inventa a sua própria moral. Já o ceticismo diz que se existe uma realidade moral independente de nós, é impossível a gente conhecê-la, então não tem como a gente se submeter a ela, incluindo o subjetivismo ético, que eu já disse, que varia de sujeito para sujeito. O meu comportamento, a minha ação é orientada pela forma como eu penso, interpreto as coisas e crio a minha própria moral, que nega que as proposições morais referem-se a tratos objetivos, a coisas que independem de mim, e as teorias do erro, que negam que quaisquer proposições morais são verdadeiras. Então, será que isso é uma proposição verdadeira e moral, E o não cognitivismo, que nega que as sentenças morais expressam proposições em tudo. O cognitivismo diz que nós podemos conhecer essa realidade moral e nos submeter a elas. O não cognitivismo diz que nós não podemos conhecer. Aí está ligado mais ao ceticismo, Dentro do realismo moral existem duas principais subdivisões: o naturalismo ético e a ética não naturalista. Então existe uma realidade natural, que é uma espécie de naturalismo, ou de uma crença de que há uma natureza humana, uma natureza ética que independe de nós e sobre a qual nós devemos nos submeter. A ética não naturalista, ela acredita que existe uma realidade moral, que ela não é natural, mas ela existe de forma real. Muitos filósofos afirmam que o realismo moral pode ser datado pelo menos desde Platão, apesar de que Platão fundamentava em algo transcendente, metafísico, mas essa metafísica era muito mais real do que esse mundo sensível nosso, que era um mundo ilusório para ele. Moral pode ser datado como uma doutrina filosófica, é uma forma totalmente defensável da doutrina moral. Um estudo descobriu que 56% dos filósofos aceitam e inclinam-se para o realismo moral, ou seja, a maior parte dos filósofos, 28% para o antirrealismo e 16% para outras formas de perspectiva moral. Alguns exemplos notáveis de realistas morais incluem o David Brink, o John McDowell, o Peter Hilton, o Geoffrey Sir McCord, o Michael Smith, o Terence Cunnell, o Russ Schaffer Landau, o G.M. Moore, o Moore, John Finnis, inclusive eu falei sobre uma obra dele hoje, o Richard Boyd, o Nicholas Sturgeon, o Thomas Nagel e o Derek Parfit. Norma Geras argumentou que Karl Marx era um realista moral, que acreditava numa moral independentemente dos sujeitos de individualismo. Inclusive vai criticar a perspectiva que é mais individualista, subjetivista ou idealista, que era a do Hegel. Ele vai defender uma materialidade, uma realidade concreta, independentemente das nossas ideias, da nossa subjetividade, da nossa individualidade. O realismo moral tem sido estudado nas diversas aplicações filosóficas e práticas.
Então existem dois tipos de moral realista, né? A realista robusta e a mínima. A delimitação de realismo moral numa forma mínima, uma forma moderada e uma forma robusta foi apresentada na literatura, né? O modelo robusto de realismo moral compromete realistas morais a três teses, né? A tese semântica, que está relacionada à interpretação, significado, no papel semântico primário dos predicados morais, como certo e errado, né? Será que isso está relacionado à questão de interpretação, né? De percepção, de compreensão, de significado, deve se referir-se a propriedades morais como certo e errado, de modo que os enunciados morais, como a honestidade é bom e a escravidão é injusta, pretendem representar fatos morais e expressar proposições que são verdadeiras ou falsas, ou aproximadamente verdadeiro ou em grande parte falso e assim por diante. Tem a tese alética, que está relacionada ao aleté, do grego que significa verdade, ou tirar o véu, né? Algumas proposições morais são de fato verdadeiras, né? Reais, independente de nós, é só tirar o véu da aparência que muitas vezes as escondem, né? E a tese metafísica, que diz que independe de nós e que é uma realidade transcendente, muitas das vezes, ou ontológica, que está na própria constituição da realidade. Proposições morais são verdadeiras quando as ações e outros objetos de avaliação moral têm propriedades morais relevantes, de modo que se obtém fatos morais relevantes, né? Em que estes fatos e propriedades são robustos. E seu estatuto metafísico, seja o que for, não é relevante e diferente de certos tipos de fatos e propriedades não morais comuns, né? Então, as proposições morais são verdadeiras, né, quando as ações e outros objetos de avaliação moral têm propriedades morais relevantes. O modelo mínimo, ou seja, o universalismo moral, deixa de fora a tese metafísica, tratando-a como questão de disputa entre realistas morais, ao contrário de ser entre realistas morais e antirrealistas morais. Essa disputa não é insignificante, como a aceitação ou a rejeição da tese metafísica, sendo tomada por aqueles que empregam o modelo robusto como uma diferença fundamental entre o realismo moral e a moral antirrealismo. Na verdade, a questão excêntrica de como classificar o certo logicamente possível, vistas como a rejeição das teses semânticas de interpretação, né, de compreensão, e aléticas de verdade, né, em conjunto com a aceitação da tese metafísica sobre a qual modelo que nós aceitamos. Alguém que emprega o modelo robusto poderia chamar, talvez, não de realismo não cognitivista, ou seja, não depende do nosso conhecimento individual, né, ou o que muitas vezes poderia ser cético, né? Enquanto alguém que emprega o modelo mínimo pode simplesmente colocar esse ponto de vista ao lado de outros, com mais tradicionais formas de não cognitivismo. O modelo robusto e o modelo mínimo também discordam sobre como classificar o subjetivismo moral. O que é o subjetivismo moral? O subjetivismo moral diz que a nossa moral, o nosso comportamento, as nossas ações dependem da nossa perspectiva subjetiva, né? Não é objetiva, não está na realidade, está em nós. A partir das minhas escolhas eu crio uma perspectiva meio que relativista, tudo é relativo a mim, a minha subjetividade, a eu enquanto sujeito. Grosso modo, a visão de que os fatos morais não são independentes da mente no sentido relevante, mas que as declarações morais ainda podem ser verdades. A associação histórica do subjetivismo moral com o antirrealismo, em grande parte, explica por que o modelo robusto de realismo moral tem sido dominante, mesmo que apenas implicitamente, tanto na literatura filosófica tradicional quanto na metaética contemporânea. No sentido mínimo de realismo, o Hare, R.M. Hare, poderia ser considerado um realista em suas obras posteriores, como ele está comprometido com a objetividade dos juízos de valor. Ele tenta fazer uma filosofia analítica dos juízos de valor. Até então a filosofia analítica se resumia aos juízos de fato, né? A dizer como a realidade é e não como ela deveria ser. Mas nós podemos dizer como ela deveria ser porque existe uma realidade de como de fato ela deveria ser, que tenta provar o Hare, né? Nas suas proposições, na sua filosofia, no seu descritivismo moral. Ele tenta transformar a moral em uma moral descritiva e não prescritiva, que descreve a realidade tal como, aliás, as prescrições morais, elas podem de alguma forma serem objetivas e reais, né? Mesmo que ele negue que as declarações morais expressam proposições com valores de verdade por si só. Construtivistas morais como John Rawls e Christian Kosgaard também podem ser realistas nesse sentido minimalista, né? Uma perspectiva mais minimalista, não completa, dogmática, ampliada, universal. Este último descreve a sua própria posição como realismo processual. Algumas leituras da ciência evolutiva, como as de Charles Darwin e James Mark Baldwin, têm sido sugeridas à medida em que uma ética pode estar associada a estratégias de sobrevivência e seleção natural. Logicamente, esse comportamento pode estar associado a uma posição moderada de realismo moral equivalente a uma ética de sobrevivência. Então, a moral seria algo que foi constituído e construído evolutivamente para que a gente pudesse sobreviver e ter êxito enquanto espécie. Por isso, tem uma realidade objetiva nos nossos genes, né? A moral é algo genético, é uma disposição genética nossa.
para que a gente possa ter melhor êxito no processo evolutivo. A ciência e o realismo moral, o psicólogo cognitivo Steven Pinker acredita nessa perspectiva também. Ele é meio que um evolucionista nesse sentido. Ele acredita que o mundo está tornando-se cada vez melhor, né, e graças a esses gênios que nos impelem para isso, né, para construir um mundo cada vez melhor, e que a própria ciência, o iluminismo, né, essas descobertas científicas, têm tornado o mundo cada vez menos miserável, cada vez menos violento, cada vez mais, como é que eu posso dizer? Melhor para se viver, né? Os anjos bons da nossa natureza, vai mostrar que a gente tem se tornado cada vez menos violento. Ele vem falar também, né, sobre como o mundo está se tornando cada vez menos faminto. A gente está acabando, não com a desigualdade social, mas acabando com a miséria e esses problemas. A expectativa de vida tem melhorado cada vez mais, a gente está vivendo cada vez mais também, né? Ele argumenta que o jogo de vantagens teóricas de comportamento ético apoia a ideia de que a moralidade está lá fora, num certo sentido, como parte da paisagem da aptidão evolutiva, que eu disse, né? O jornalista Robert Wright argumentou igualmente que a seleção natural move espécies sencientes mais perto de verdade moral de acordo com o tempo passa. O escritor Sam Harris também argumentou que a ética pode ser objetivamente fundamentada numa compreensão da neurociência, na perspectiva neurocientífica. Ele admitiu estar comprometido com alguma forma de realismo moral. Moral claims can really be true or false. E alguma forma de consequencialismo. Né? The rightness of an act depends on how it affects the well-being of conscious creatures. As vantagens. O realismo moral permite que as regras comuns da lógica, o modus ponens, sejam aplicadas diretamente para enunciados morais. Podemos dizer que uma crença moral é falsa ou injustificada ou contraditória, da mesma forma que faria sobre uma crença factual. Este é um problema para o expressivismo, para a forma como a gente vai expressar isso, né? As declarações, as sentenças morais, como mostrado pelo problema Frege e Dick, né? Outra vantagem do realismo moral é a sua capacidade para resolver desacordos morais. Se duas crenças morais se contradizem, são opostas, uma tem que ser verdadeira, por questão de lógica, né? Tem como ser as duas, logicamente, verdadeiras ao mesmo tempo. O realismo diz que não podem estar ambas corretas e, portanto, os envolvidos deveriam estar buscando a resposta certa para resolver o acordo, né? Quando as duas estão corretas. Então vamos pesquisar. Porque não tem como duas coisas contrárias ser e não ser ao mesmo tempo. É questão de lógica. Teorias contrárias de metaética têm dificuldade até mesmo a formular a declaração. Esta crença moral está errada. Né? Aí, quando não baseia-se numa metaética, num objetivismo, realismo moral, não tem como você dizer se algo está errado ou não. Né? Porque está certo, dependendo do subjetivo, da ideia, né, da compreensão, e que eles não podem resolver as divergências dessa forma. Então, o idealismo, o subjetivismo moral e ético não tem como resolver os problemas éticos. É só o realismo moral que pode, de alguma forma, pensar a moralidade, porque ela pensa, né, e se isso é certo ou errado. Mas se não há certo ou errado, não tem nem por que pensar sobre isso. Os proponentes Philippa Foot, né, adota uma posição realista moral, criticando a ideia de Stevenson que, quando a avaliação é sobreposta, a verdade tem dado um equívoco em uma nova dimensão. Ela introduz por analogias as implicações práticas da utilização do termo dano. Não apenas qualquer coisa conta como uma lesão, deve haver algum prejuízo. Quando supomos que um homem quer as coisas, a lesão os impede de obter. E não temos caído na velha falácia naturalista? Aí é o naturalismo que está intimamente ligado ao realismo moral, né? Pode parecer que a única maneira de fazer uma conexão necessária entre o prejuízo e as coisas que estão sendo evitadas quer dizer que ele só é usado no senso de orientação de ação quando aplicada a algo que o falante pretende evitar. Mas devemos olhar atentamente para o movimento crucial nesse argumento e consultar a sugestão de que alguém poderia acontecer não querer nada para o qual seria necessário o uso das mãos ou dos olhos. Mãos e olhos, assim como orelhas e pernas, desempenham um papel em tantas operações que um homem só poderia não precisar deles. Foote argumenta que as virtudes, assim como na analogia das mãos e dos olhos, jogaram uma parte tão importante em tantas operações que não é plausível supor que um compromisso em uma dimensão não naturalista é necessária para demonstrar a sua bondade. Filósofos alegam que a ação real seria necessária se bom fosse usado numa avaliação sincera e tivesse dificuldades mais de fraqueza da vontade. Eles devem certamente concordar que foi feito o suficiente se pudermos mostrar que qualquer homem tem motivos para visar a virtude e evitar o vício. Mas isso é incrivelmente difícil se considerarmos os tipos de coisas que contam como virtude e vício. Ou não. Né? Considere, por exemplo, as virtudes cardeais: prudência, temperança, coragem e justiça. As teologais, fé, esperança e caridade, amor. E as cardeais, prudência, temperança, coragem e justiça. Obviamente, qualquer homem precisa de prudência, mas ele também não precisa resistir à tentação de prazer quando há dano envolvido.
E como poderia ser argumentado que nunca seria necessário enfrentar o que estava com medo por causa de algum bem? Não é óbvio que que alguém iria dizer, se ele disse que temperança ou coragem não eram boas qualidades, isso não por causa do sentido dessas palavras, mas por causa das coisas que a coragem e a temperança são, né? Tem críticas em relação ao realismo moral, várias críticas foram levantadas contra o realismo moral. Primeiro que enquanto o realismo pode explicar como resolver conflitos morais, ela não explica como esses conflitos surgiram em primeiro lugar, né? Como que surgiram, e também tem dificuldade séria para respondê-los, né? Para resolvê-los. Porque eles dizem que existe uma realidade, mas não dizem o que é essa realidade moral, o que a gente deve ou não fazer. Por exemplo, eu devo ou não castrar animais ou matar animais? É um problema aí, né? Outros recorrem à psicologia humana básica, eles divergem, os naturalistas morais sobre uma questão como essa. Outros recorrem à psicologia humana básica, argumentando que as pessoas possuem várias motivações que combinam de forma complexa, ou então são simplesmente equivocadas sobre o que é objetivamente certo. Outros são críticos do realismo moral porque postulam a existência de uma espécie de fato moral, né? Um fato, uma realidade moral que independe de nós, né? Que diz como as coisas são e não como deveriam ser. A moral é como a realidade é. E como a realidade determina como ela deve ser também, né? O fato determina o salto que dizia o Hume lá no seu estudo, na sua crítica da moral, já no século XVIII, que é não material e não parece para ser acessível com o método científico. As verdades morais não podem ser observadas da mesma forma como fatos relevantes que são objetivos, de modo que parece estranho contá-los na mesma categoria. No entanto, o argumento poderia ser aplicado a dizer que a ciência da psicologia também não pode ser uma ciência. Uma aceitação da psicologia como ciência cognitiva vicia este argumento, o que não seria indicativo de qualquer fraqueza do argumento, como Feynman, no cargo Cult Science, fez a mesma afirmação a partir de diferentes hipóteses. Então, isso é um pouco do realismo moral, né? Das suas perspectivas, das suas críticas, dos seus questionamentos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies. Até a próxima.